Hoje a gente vai respirar. Vai respirar como a gente deveria respirar 95% do tempo no nosso dia. É uma respiração muito simples, profunda, constante, silenciosa e consciente. Essa respiração é mais comumente chamada na yoga de Samavriti, sem interrupções ou sem perturbações. É como uma onda do mar que vai e vem, segura desse movimento, de que ele nunca vai cessar. Esse é o ritmo que a gente vai procurar dentro da gente com o ar. Então, procure uma posição confortável com o seu corpo. Eu estou aqui com as pernas cruzadas, mas eu também poderia esticar as minhas pernas ou dobrar um joelho, o outro e me sentar sobre, aliás, eu estou sentada sobre uma toalha. Eu tenho até um banquinho e uma almofada de meditação. Mas aqui imagino que a maioria não tenha e não é necessário. Então eu trouxe a toalha para demonstrar como você pode ficar mais confortável nessa posição de pernas cruzadas. Você pode usar a toalha assim como eu estou usando, o bumbum apoiado na toalha no chão, ou ainda entre o bumbum e seus calcanhares, ou apenas sentada sobre essa toalha dobrada, as pernas cruzadas à sua frente. O ideal é que os nossos joelhos encostem no chão, que o seu quadril esteja mais elevado do que as suas pernas, para facilitar o fluxo sanguíneo dentro de você também. Próximo passo é começar fechando os nossos olhos. Vamos fazer uma pausa aqui para você se ajeitar nessa postura, sentado ou deitado. Preste atenção agora no seu corpo. Traga bastante peso do seu umbigo para baixo, pressionando as suas pernas, seu bumbum, seus pés, fazendo sustentação para todo o corpo. Do seu umbigo para cima, bastante leveza no seu tronco, nos seus braços, pescoço e cabeça. Vamos fazer uma leve movimentação dos ombros para trás, para frente, a cabeça para frente, para trás, para um lado, para o outro. Inspira, eleva os seus braços. Expira, vai para o lado direito. Expira bem profundo. Inspira, eleva os braços. Vamos para o outro lado agora. Lado esquerdo. Inspirou. Baixou os braços. Pode trazer as suas mãos em cima dos seus joelhos. Seus lábios podem permanecer fechados e a respiração ocorre apenas pelas narinas. Traga uma das mãos sobre o seu umbigo e na próxima inspiração, sinta o seu umbigo pressionar a sua mão indo para frente. Na expiração, o umbigo encontra a coluna vertebral lá atrás. Inspira, enche a barriga de ar. Expira, umbigo encontra a coluna vertebral lá atrás. Inspira, expira, umbigo encontra a coluna vertebral. Continua respirando. E agora vamos trazer a mão um pouquinho mais acima, aqui abaixo do seu ossinho externo, onde as costelas se dividem para o lado esquerdo e direito. Pressiona um pouquinho os seus dedos aqui nesse ponto para sentir que quando você inspirar, trazendo o ar lá na base da sua barriga, na região do seu umbigo, essa região entre as suas costelas também expande. Expira e de olhos fechados, imagina mesmo o ar trazendo bastante volume para a parte inferior dos pulmões, a parte um pouco mais alta do peito, aqui embaixo dos seus seios. Expira profundo, eliminando todo o ar, todo o gás carbônico excedente do seu organismo. Move agora os seus dedos para a parte mais alta do peito, aqui na região da glote. Coloca o seu dedo indicador, faz uma inspiração profunda, sente o movimento na parte inferior do abdômen.
mais alta e parte mais alta ainda, perto da região da garganta. Enche o ar nos pulmões, agora sim o pulmão completo. Pode baixar um pouquinho os seus ombros para baixo. Expira, começa expirando primeiro com a parte alta do peito, parte baixa e abdômen. Inspira, começando a encher primeiro a parte inferior dos seus pulmões, parte média, parte alta. Percebe que os pulmões estão também abaixo das suas axilas, na lateral do seu corpo e na parte das... Percebe toda essa região do seu corpo, essa região na frente, de trás, dos lados, expandindo na mesma proporção. De baixo para cima e na expiração, de cima para baixo. Mais uma vez, inspira profundo. E agora procura trazer um volume de ar adequado para você. Não precisa encher o pulmão de ar, de quantidade de ar, para que a sua respiração seja eficiente, a absorção seja maior, a absorção de oxigênio seja maior. Às vezes uma quantidade menor vai fazer com que a respiração seja mais confortável para você. Dá uma modulada agora na quantidade de ar que você inspira. Continua fazendo com que a respiração seja bem profunda. E profunda eu digo completa. Comece lá embaixo na base do pulmão, parte média, parte alta. Expire, começando a expirar, a expiração pela região próxima à garganta, entre os seus peitos, entre o peito, seus seios, parte inferior. O ar é também o nosso alimento, e assim como a nossa alimentação, como as refeições que fazemos, não importa a quantidade, mas sim a nossa capacidade de absorção dos nutrientes do ar e das moléculas de ar. A respiração bem pequena, ela pode ser bem profunda e muito eficiente. E agora perceba que à medida que você respira, você consegue relaxar mais os seus ombros para baixo. E visualiza também, ainda de olhos fechados, toda a sua coluna vertebral agora mais relaxada, com mais espaço entre as vértebras. Imagina a sua coluna vertebral agora sendo tracionada para cima, puxada por um fiozinho imaginário no topo da sua cabeça. Sabe aqueles bonecos de fantoche que são controlados por um fiozinho acima da cabeça, os braços? Então, imagina a parte do seu umbigo para cima totalmente flexível, podendo ser tracionada para cima, sem esforço, aumentando o espaço entre as vértebras, aliviando a pressão na região do seu pescoço. E para evitar que o nosso corpo tombe para frente, imagine uma parede atrás de você, apoiando a parte de trás da cabeça nessa parede. E o seu queixo agora levemente relaxado para frente, os braços relaxados sobre as pernas. Continue respirando e ouvindo a minha voz agora, mantendo os olhos fechados. Agora a gente vai fazer um exercício de visualização também, para ocupar um pouquinho mais o nosso cérebro e evitar que ele queira escapar desse lugar, dessa prática, desse espaço, nesse momento, se distraindo com outros pensamentos. Então você vai trazer a sua atenção agora para o centro da sua cabeça, mantendo os olhos fechados. Imagina que você consegue ver o interno agora da sua cabeça, o que existe dentro da sua cabeça, lá no meio da sua cabeça, atrás dos seus olhos, no meio do seu cérebro. Que lugar é esse? E à medida que você aprofunda esse olhar, você consegue se concentrar mais nesse lugar, dentro de você, talvez percebendo alguns pequenos movimentos dessa região da sua cabeça, talvez alguns líquidos se movendo, algumas partes mais luminosas do que as outras,
talvez um profundo escuro, um vazio imenso. Se atente a esse lugar com bastante atenção e não esqueça de respirar. Continue a respiração profunda, completa e prazerosa no volume de ar que você achar adequado para você nesse momento. Mantenha os olhos fechados e o corpo imóvel. Somente os músculos envolvidos na respiração é que se mexem agora. Tenha concentração e agora vamos acrescentar mais uma sensação, uma âncora mental nesse momento. Tenha então um foco interno, olhando para esse espaço dentro da sua cabeça, sua respiração. E agora quero que você experimente sentir por todos os seus poros a sensação de bem-estar que você tem nesse momento, a sensação de relaxamento de todo o seu corpo, de todos os seus poros. Todos os seus poros agora relaxam, descontraem e se abrem para o ambiente ao seu redor. Os poros da sua cabeça, do seu rosto, do seu pescoço, dos seus braços, do seu peito, das suas pernas. E agora você se concentra na sensação de bem-estar, de presença. Somente isso, sem julgar, somente sentindo. Seja essa sensação conhecida ou desconhecida de você, somente perceba. Ela é leve, muito sutil. É necessário bastante atenção nesse momento para que você perceba essa situação, essa sensação acontecendo dentro e fora. E agora trazemos também as nossas palmas juntas na frente do nosso peito e mantendo a concentração mental no nosso centro da cabeça. Essa sensação de expansão dos poros, a nossa respiração profunda. Você traz também o pensamento e a sensação de gratidão para a sua vida, para esse momento. Pense na gratidão, sinta a gratidão a partir do seu coração, gratidão pela sua vida, gratidão por ser você, por esse momento, por essa percepção, por esse corpo. E expanda também essa gratidão por toda a sua volta, para todas as pessoas que podem se beneficiar dela, todos os seres, todo o espaço à sua volta. Emane todo o seu melhor pensamento, sentimento e sensação de gratidão. Mantenha a respiração profunda. Inspire. Namastê. Obrigada por sua audiência.